Em nosso estudo de hoje, a lição 8 do livro Segue-me, que tem como título A Cura Própria. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua alma comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Para a gente entender esse tema bem, me lembro de um livro escrito pela Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, chamado Conflitos Existenciais. E esse livro, ele vem falar sobre cada doença, por que ela é provocada. Então, são capítulos assim, estudo de psicologia, medo, raiva, ciúme. Aí a Joana de Ângeles dedica um momento para falar sobre a gênese do medo, de cada uma dos capítulos, né? E logo em seguida vem mostrar o que ela faz no nosso corpo físico, quais são as repercussões dela no nosso corpo físico. E aí vem falar, né, por exemplo, a pessoa que tem raiva, ela acelera o batimento cardíaco, ela pode ter hipertireoidismo, ela pode ter uma série de problemas. A gente não vai aqui classificar sob o ponto de vista da ciência, mas vai deixando aqui o nome do livro e até como a gente poder fazer essa comparação, porque o Emmanuel, no estudo de hoje, ele fez uma comparação muito breve, mas nesse livro a Joana de Ângeles aprofunda muito mais com cada detalhe, cada um desses itens que eu falei aqui agora. Então, por que a gente está falando isso? Porque a gente descobre através dos espíritos que todo mal físico tem a sua gênese, tem a sua origem no espírito. Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça assim, ó. Eu sou um espírito imortal. Eu estou estagiando nesse mundo aqui agora, mas o que eu sou de verdade é espírito. Então esse corpo aqui que eu estou vestindo agora, independente das enfermidades que ele traga, ele não sou eu. Daqui a pouco eu vou largar esse corpo e até mesmo essas enfermidades, se elas não forem bem tratadas, eu vou continuar levando comigo através do espírito que eu sou. E até essas enfermidades vão estar daqui a pouco se manifestando em outros corpos, em outras experiências materiais que Deus vai proporcionando a gente nesse processo evolutivo. Então, a gente tem que começar a pensar, em primeiro lugar, como espírito, porque o dia que eu estiver totalmente curado como espírito, eu só vou ter daqui para frente corpos sãos também. E tem momentos até que a gente vai perceber que o espírito já conseguiu controlar as suas más inclinações, já está tomando um caminho educativo interessante, mas ele ainda tem coisas do passado que ainda sobrecarregam ainda o seu perispírito, coisas ainda que ele não reparou, e mesmo que ele não lembre, estão se manifestando ainda no corpo físico. Mas vamos ter essa certeza. Eu gosto até de trazer como exemplo quando as palavras, né, dizem respeito a gente mesmo.
Existe aqui no estado do Rio de Janeiro alguns centros espíritas que tem como mentor, como grande trabalhador, o espírito do Dr. Herman. Ele é desencarnado, é um grande amigo, um grande trabalhador e desencarnado. E é um espírito que a gente utiliza assim, a oportunidade que a gente tem de pegar orientação com relação ao trabalho normalmente. Então a gente vai até os médios que podem dar essa comunicação através do Dr. Herman e vai perguntar questões nossas, né, como é que é o nosso trabalho mediúnico, o que a gente deve fazer, enfim, pegar orientação. E a última vez que eu estive com o Dr. Herman, ele só de colocar a mão dele assim na minha região gástrica, o médium colocar a mão, o médico falou, meu Deus, né, o Dr. Herman que falou, né, você ainda é explosivo dessa maneira? Quer dizer, a explosão que eu ainda tenho, ela repercute aqui na minha parte gástrica. O Emmanuel chega a falar da parte gástrica aqui. Então ele vem dando uma referência para a gente, porque a gente vai encontrar quadros de sofrimento dentro das enfermidades físicas que são quadros dolorosos. E muitas vezes quadros até de câncer que assustam as pessoas, porque principalmente se você tem na família ou alguém muito querido que já desencarnou pelo câncer, a pessoa fica apavorada e acaba não entendendo também o processo que está acontecendo de educação espiritual quando a doença vem. Mas ele vem falar para a gente aqui, ó. Primeiro, a cura própria, como é que a gente faz? Pregando o evangelho do reino, quer dizer, praticando o evangelho e curando as enfermidades. Ó, a gente vai curar a catarata e a conjuntivite, que dão nas vistas, mas vamos corrigir a visão espiritual dos olhos. A gente sabe que para tudo que a gente olhar, a gente vai direcionar a nossa antena aqui. O que eu vou ficar olhando o lado feio ou o lado bonito das coisas? Se eu quiser só olhar o lado feio, vai ter lado feio para tudo quanto é lado. Mas a gente começar a direcionar, né, canalizar a nossa vista. Depois ele fala, defende-te da surdez, mas também ó, tem coisa que não vale a pena você registrar, os sons, as vozes, nada. Né? Tem coisa que vale a pena só você lamentar e registrar só aquilo que vale a pena mesmo. Depois ele fala a arritmia de espiné com relação ao coração. Eu não vamos entregar o coração, a impulsividade arrasadora. É muito interessante, né, a comparação que o Emmanuel faz em um período muito breve. A neurastenia, se você ficar nervoso, esse esgotamento, vamos cuidar de reajustar as emoções, porque cada vez que eu fico nervoso eu estou bombardeando meu corpo, jogando muita adrenalina e um monte de problema está acontecendo aqui dentro do meu corpo. Até ele queria que ele se recupere, né, restabeleça, leva um tempo e também demanda também consequências. Depois ele fala, persegue a gaustragia, mas vamos mudar a nossa gula também, o meu puxão de orelha aqui. Melhora as condições do sangue, mas também não sobrecarregue com os resíduos de prazeres inferiores, prazeres do álcool, prazeres de gordura animal, prazeres de muito doce, prazeres, enfim, de muito carboidrato. Então a gente vai melhorar a condição do sangue tomando os remédios, sim, mas vamos procurar também fazer a nossa dieta. Depois ele fala da hepatite, livra o fígado dos excessos também, excesso de gula e também da bebida também, que eu falei. Depois ele fala, remove os períodos da uremia, contudo não sufoque os rins com os venenos das taças brilhantes. Agora ele foi diretamente do álcool mesmo, né? Porque o álcool inibe o nosso hormônio antidiurético e ele faz o que? Faz com que a pessoa comece a urinar muito e se desidratar muito. E curiosamente aqui no Brasil as pessoas bebem muito sem ter a preocupação de se hidratar. Depois ele bota que desloca o reumatismo dos membros, mas também repara também o que você está fazendo com o teu pé, com o teu braço, com a tua mão. Então, mostrando o seguinte, o tempo todo a gente vai aparecer as enfermidades como alerta para a gente. Ou estamos utilizando alguma atribuição espiritual de maneira equivocada, ou já utilizamos no passado e agora estamos tendo a oportunidade de reparar com a limitação que a enfermidade está me trazendo. Então a gente vai curar, mas ao mesmo tempo vamos tomar muito cuidado, senão, gente, a gente vai ficar o tempo todo na posição daquela pessoa que ao mesmo tempo que está com uma pneumonia, quase evoluindo para tuberculose. Está tomando remédio, mas continua abrindo a geladeira, a porta do freezer sem camisa e molhada. Não vai resolver o problema. O problema está aqui, na educação espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.